E aí, galerinha concurseira, beleza? Mais uma dica, mais uma questãozinha, mais um acerto na prova. Vamos passar nesse concurso. Não sei qual eu vou fazer, qual vocês vão fazer. Eu sei que nós vamos passar e vamos garantir vaga, né, gente? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre termos da oração, que se dividem em essenciais, temos o sujeito e o predicado, e dentro do predicado ali pode aparecer um predicativo, que é uma característica do sujeito. Os integrantes, que funcionam como complementos, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, o agente da passiva, e os termos acessórios, adjunto adverbial, adjunto adnominal e aposto. E além desses termos aí, nós temos também o vocativo, que nós consideramos um termo à parte, é um termo que fica separado. Beleza, gente? Hoje vamos focar no sujeito. O que é o sujeito da oração? Sujeito é quem pratica e ou sofre a ação do verbo. Então ele pode praticar, pode sofrer e pode praticar e sofrer a ação ao mesmo tempo. Fechou? Então quem pratica e ou sofre a ação do verbo. Primeira classificação, sujeito simples, possui apenas um núcleo. Núcleo do sujeito normalmente é um pronome ou um substantivo. Mais comum ainda é o substantivo. O núcleo do sujeito é a palavra principal. Aqui mesmo eu tenho, o navio aproximava-se do cais. Aí para identificar o sujeito eu sempre pergunto quem para o verbo. Quem se aproximava? O navio. Então o navio é o sujeito, sendo que a palavra navio é o núcleo, é a palavra principal desse sujeito. No outro exemplo, o velho navio aproximava-se do cais. O velho navio continua sendo um sujeito simples, porque tem apenas um núcleo. Velho é uma característica do núcleo navio. Navio é a palavra mais importante. Então continua sendo um sujeito simples. Fechou? Sujeito composto. Possui dois ou mais núcleos. Aí eu tenho as ruas e as praças estavam vazias. Aí nada está indicando característica, porque tenho ruas e praças. São duas coisas. Então para ele ser composto tem que ter a conjunção e. Ou se não ter a conjunção ou. Uma coisa e outra, uma coisa ou outra coisa. Fechou? Então tem que ter os dois núcleos para ser sujeito composto. Ruas, praças. Dois núcleos, sujeito composto. Sem mistério? Sujeito oculto. O oculto pode ser chamado também de elíptico ou desinencial. Qualquer um desses três nomes está correto. É quando tem um pronome subentendido. Aí cuidado, não pode ser o pronome eles. Tem que ser o pronome eu, tu, ele, nós ou vós. Um desses pronomes subentendido, o sujeito será oculto. Voltarás para casa cedo? Quem voltarás para casa? Tu. Tu voltarás para casa cedo? O pronome tu não está expresso na frase, por isso que está entre parênteses ali. Como ele não está expresso na frase, ele está subentendido, ele está oculto. Oculto, elíptico ou desinencial. Essa é a classificação desse sujeito aí. Fechou? Próximo, gente. Sujeito indeterminado. Três formas. O pronome eles que sobrou, né, no oculto é eu, tu, ele, nós ou vós. Quando for o pronome eles, subentendido, aí nós temos um sujeito indeterminado. Cuidado, se o eles estiver subentendido. Se o pronome eles estiver escrito na frase, é sujeito simples. Se o pronome eu, tu, ele, nós ou vós estiver expresso, estiver escrito, aí é sujeito simples, eles têm que estar subentendidos. Então, eles, subentendido, sujeito indeterminado. Fechou? Verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação mais ser. Só não pode ser direto. Se o verbo não for direto, se ele não for direto e estiver acompanhado do ser, sujeito indeterminado. Ou ainda quando o sujeito da oração for um verbo. Isso aí nós veremos em um outro vídeo. Sujeito oracional. Beleza? Aqui, ó. Espalham muitos boatos sobre nós. Quem espalha? Eles. Eles não está expresso na frase, está subentendido. Sujeito indeterminado. Precisou-se de novos professores. Precisou-se de quê? Verbo transitivo indireto mais ser. Sujeito indeterminado. Sem mistério? E o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, gente? Quando o verbo da frase é impessoal. Os verbos impessoais nós veremos no próximo vídeo. O próximo vídeo, após esse, será sobre os verbos impessoais. Então, quando o verbo da frase é impessoal, o sujeito é inexistente. Construíram-se... Desculpa. Aqui já houve grandes festas. O haver aqui está com o sentido de existir. Aqui já existiram. Ou o sentido de ocorrer. Aqui já ocorreram grandes festas. O haver com o sentido de existir ou ocorrer é impessoal. Portanto, o sujeito dessa frase é inexistente. E por último, temos
temos o sujeito paciente. Paciente, o nome já está dizendo, sofre a ação do verbo. Vai aparecer na voz passiva sintética, que é o verbo transitivo direto mais ser, ou na voz passiva analítica, que é quando nós temos o verbo ser mais particípio. Construíram-se novas escolas. Construíram-se o quê? Perguntei o quê para o verbo transitivo direto. Está acompanhado do ser? Novas escolas públicas, então, é o sujeito paciente. Novas escolas públicas foram construídas. Foram construídas, verbo ser mais particípio. Significa que novas escolas públicas, sujeito paciente. Sem mistério? Vamos fazer uma questãozinha sobre isso aí? Então, gente, estou com doente em casa. O sujeito está oculto, porque tem o pronome eu subentendido, podendo ser percebido pela forma verbal estou, flexionada na primeira pessoa do singular. Eu é o sujeito oculto. Assinar a alternativa em que o trecho destacado também desempenha a função de sujeito. Então, em qual das alternativas o termo sublinhado é o sujeito da oração? Neste planeta há natureza linda. Existe natureza linda, há com sentido de existir e impessoal, sujeito inexistente. O que vem depois do verbo haver é o objeto direto, lembrem disso. B. O primeiro descobridor foi corajoso. Verbo ser e corajoso. Quem foi corajoso? O primeiro descobridor. Corajoso é um predicativo do sujeito primeiro descobridor. Adjetivo depois do verbo ser, predicativo do sujeito. C. As sociedades atuais, está com crase. Se tem crase, significa que tem preposição. Termos que iniciam com preposição nunca podem ser sujeitos. Sujeito nunca inicia com preposição. Fechou? Então não pode ser. Devemos conceder nossos ensinamentos. Ensinamentos a quem? Às sociedades atuais, objeto indireto. Devemos conceder a quem? Às sociedades. Começou com preposição, não pode ser sujeito. D. Preserva-se a terra com ações sustentáveis. Preserva-se o quê? Verbo transitivo direto mais ser. Voz passiva sintética significa que a terra é o sujeito paciente. Verbo transitivo direto mais ser, sujeito paciente. Resposta D. A terra é o sujeito paciente. E na E, por estar desanimada, a torcida precisava de apoio. Precisava de quê? De apoio, objeto indireto. Tem preposição, não pode ser sujeito. Fechou, gente? Tranquilo? Qualquer dúvida, pergunta, sugestões, coloque nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, vai aparecer o botãozinho do OPG aí do lado. Na descrição do vídeo tem um link para a página no Face, para o Instagram, lá tem conteúdos exclusivos. Toda segunda-feira tem testes que eu respondo nos vídeos de terça-feira. Beleza, gente? Então, um abraço a todos e até um próximo vídeo.